A cidade de Tomar está a receber até quinta-feira, 9 de junho, o Fórum V Portugal, encontro anual em que a Turismo Centro de Portugal junta na cidade do Nabão especialistas nacionais e internacionais para debater o setor, sendo este considerado o maior Fórum Nacional de Turismo Interno. Este ano o tema central da 8ª edição do V Portugal é a era pós-Covid-19 e o turismo, olhos postos no futuro. Na manhã de terça-feira realizou-se no Cineteatro Paraíso de Tomar a sessão de abertura do evento, com as presenças da vereadora Filipa Fernandes, em representação da Câmara de Tomar, do presidente do IPT João Coroado, do presidente do Turismo Centro de Portugal Pedro Machado e ainda o presidente da Turismo de Portugal Luís Araújo e o presidente da Confederação de Turismo Português Francisco Calheiros. Como responsável no município pela área de turismo, a vereadora Filipa Fernandes começou por recordar o impacto negativo que a pandemia teve no setor nos últimos 2 anos. Aquilo que é o futuro do turismo em Portugal, sendo que atravessamos talvez das piores fases que alguma vez Portugal viveu nos últimos tempos. É verdade que o Covid veio abalar aqui este setor, o setor do turismo, e estávamos em 2018, 2019 no expoente máximo do turismo em Portugal e passámos depois ao pior cenário possível, que foi 2 anos de Covid, que nos retirou grande parte das nossas vivências. Vivências essas que também nos retiraram grandes sonhos que todos tínhamos para realizar, ou pelo menos poder acreditar que isso era possível, foi-nos retirada toda essa possibilidade. Mas há uma coisa que o Covid não nos tirou, que é a capacidade de continuarmos a sonhar. E por isso podemos ter tido 2 anos de interregnos naquilo que é os nossos desafios pessoais e profissionais, mas continuamos cá e continuamos com os nossos ativos principais cá no nosso território. Falemos do nosso património, da nossa gastronomia e essencialmente das pessoas. As pessoas é que fazem os territórios, as pessoas é que dinamizam o potencial do que é o nosso património e por isso relembrar que se hoje assistimos, ainda agora na Europa assistimos a um desvastar total de um território, de um país, em que sim, a esses lhes está a ser retirada a capacidade de sonhar, uma vez que lhes está a ser retirado tudo, nós felizmente o Covid não nos tirou os nossos bens essenciais. Continuamos com o mar, continuamos com a gastronomia, continuamos com o nosso património e continuamos essencialmente com as nossas gentes cá para fazer a diferença. Porque nós podemos ter o melhor património, mas se não houver pessoas para o divulgar e para o promover e para o dinamizar, de nada nos vale ter o património da humanidade melhor do mundo, se não houver pessoas para o transformar. E quando eu falo em transformar, eu considero que o património é efetivamente algo que tem que ser vivo e ativo. Eu costumo dizer que tem que ser o Rolling Stone, é uma pedra que rola, porque efetivamente, se for uma pedra estanque, ela não deixa de ser uma pedra estanque. E se for uma pedra que rola, ela continua a acompanhar a atualidade, continua a acompanhar aquilo que é o crescimento dos territórios e, portanto, permitam-me-vos dizer que eu defendo que o património tem que ser o Rolling Stone da nossa sociedade, tem que ser uma pedra que rola. E quem as faz rolar, mais uma vez, são as pessoas. E nós estamos cá para o fazer crescer, para o fazer desenvolver e eu acredito que nós somos a essência basilar na retoma do turismo. Nós, autarquias, nós, instituições públicas, nós, instituições privadas, nós, cidadãos. E considero que há 2 pilares fundamentais para o fazer. É a confiança e a cooperação. Confiança, temos que passar confiança a quem nos visita, a quem vem ao nosso território, mas acima de tudo temos que ser confiantes e acreditar que conseguimos inovar, trazer inovação aos nossos setores, cada um na sua área, falemos de hotelaria ou falemos de experiências turísticas, temos de ser capazes de inovar e de transformar. E para isso há que confiar nas nossas capacidades. Nós, portugueses, temos uma capacidade incrível de inovar, somos muito inovadores e, portanto, acredito que essa será uma peça fundamental na retoma, assim como a cooperação, porque efetivamente sozinhos até podemos ir mais rápido.
mas juntos vamos muito mais longe. E por isso, considero que trabalhar em rede, trabalhar com as autarquias, com as entidades públicas, com as entidades privadas, é o caminho que se quer profícuo e que se quer forte para receber aquilo que já fomos em 2018 e 2019, um boom naquilo que é o turismo na Europa. E, portanto, acho que estes dois setores, a cooperação e a confiança, têm que estar ligados. Nós aqui em Tomar, permitam-me fazer aqui uma ressalva aqui no território de Tomar, uma das apostas tem sido mesmo a questão de fixar as estadas no nosso território. E como é que o fazemos? Trabalhando em rede, promovendo aquilo que é o roteiro museológico, não só nos espaços que estão existentes na cidade, mas que também estão contíguos, portanto, promovendo aquilo que realça o nosso território. Os núcleos que se encontram nas freguesias. Com o Concelho de Tomar não se extingue uma cidade, é um concelho. E, portanto, temos promovido não só aquilo que é a visitação na nossa cidade, mas também nas nossas freguesias, potencializando assim todo um território. E não só, porque não se pode vender a marca templária extinguindo só em Tomar. Temos que pensar numa região, temos que pensar que ao lado temos uma Vila Nova da Barquinha, temos o Castelo de Almorol. E se o turista, quando nos visita, não quer, obviamente, que a sua experimentação fique extinta num território. Ele vem pela experiência, ele vem por todo aquilo que nós podemos dar. E então, mais uma vez, a cooperação é fundamental para aquilo que queremos oferecer, para aquilo que queremos para os nossos territórios. Aliado, permitam-me, que acho que é o futuro do turismo, aliado a duas questões fundamentais: à sustentabilidade e à tecnologia. Vivemos numa era tecnológica e, portanto, quando criamos novas experiências, há que abraçar estes novos desafios, porque nos tornam muito mais práticos, muito mais dinâmicos e muito mais eficazes. E, portanto, acho que o desafio está também em tornar todas as nossas experiências na vertente também a tecnológica e nas questões da sustentabilidade. A nossa sociedade está muito voltada para estas novas visões da sustentabilidade, economia circular, e é, no fundo, abraçar o que o nosso território pode dar. Portanto, os nossos produtos endógenos, fortalecer aquilo que são as nossas raízes, realçar aquilo que de melhor temos em cada concelho e, obviamente, que tornando-nos um território sustentável, estamos a ir ao encontro daquilo que são as premissas da Europa. E permitam-me que os jovens hoje em dia também já crescem com esta nova educação, com esta nova vertente e, portanto, estamos a criar públicos, estamos a criar um país muito mais sustentável e quando dizemos que não há planeta B, efetivamente não há planeta B. E, portanto, compete também a cada um fazer a sua parte e tornar-nos, sim, não só um concelho, uma região, mas um país mais sustentável. E estas duas acredito que também serão o futuro um olhar especial para o nosso futuro do turismo. Não me vou alongar, quero somente desejar a todos vós umas sessões de trabalho muito profícuas. Acredito que hoje e amanhã serão 2 dias de trabalho muito produtivo para quem trabalha na área, para quem desenvolve produto, para quem realmente atrai visitantes aos nossos territórios e, portanto, desejar tudo de bom, desejar até aos nossos colegas que também eles próprios possam voltar a Tomar e para o ano aproveito para promover que para o ano temos a nossa festa dos tabuleiros, uma festa que acontece de 4 em 4 anos, um património inigualável no nosso país, um património cultural, material e imaterial, porque obviamente falamos de uma história e de uma cultura muito importante do nosso país e, portanto, deixo já aqui o convite aos nossos ilustres para estarem connosco neste que é o grande momento, que é a nossa Festa dos Tabuleiros e a todos vós, obviamente, também. O presidente do IPT, João Croado, falou depois da necessidade de preservar o património material e imaterial que se está a perder, tornando-o mais adaptado à realidade atual. Eu vou começar pensando que a informação relativamente ao Instituto Politécnico de Tomar não está suficientemente disseminada.
Nós temos uma vertente relacionada com a formação em turismo, temos uma licenciatura em turismo e património, temos um mestrado também complementar, toda esta formação nasce daquilo que nós entendemos como o nosso ex-libris e que está intimamente ligado também à região, que é a conservação e restauro, que é um curso pioneiro em Portugal, é um curso que está na origem da oferta formativa do Instituto Politécnico de Tomar, e isto para vos dizer que este ano comemoramos 40 anos de formação superior na região e trabalhamos neste domínio, temos trabalhado neste domínio neste período. Acrescento também que, para além da Festa dos Tabuleiros, que será para o ano e que importa ter-vos cá a todos, também o nosso Convento de Cristo vai principalmente a porta junto à charola entrar em conservação e vamos ter o gosto de estar a comunicar essa intervenção para todo o país, principalmente para a região centro, que é aqui o que está a importar em termos de turismo interno. Eu quero complementar, como eu dizia, as palavras da senhora vereadora, não me repetindo e deixando aqui duas notas que importa também termos presente. Ponto número 1, nós temos um folclore, um património muito rico, portanto eu digo folclore, estou a falar do património material e imaterial, e importa contemporaneizá-lo. Isto é uma das linhas do nosso centro de investigação que é financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, o Tecniarte, e que se debruça principalmente nas formas como é que o património pode ser vivido hoje. Nós sabemos que há muito do património, principalmente imaterial, que se está a perder porque não é vivido. Hoje não ouvimos nas ruas a sardinha da areia, com certeza aqueles da minha idade, aquele jovem mais do nosso tempo, ouviam certamente a pregoar a sardinha da areia, a pregoar quentes e boas, enfim, a pregoar as novas notícias, e isto está-se a perder. Porém, há formas de nós reavivarmos este e outros patrimónios no sentido de podermos vivê-los. Eu recordo que há uma série de artistas, felizmente, na nossa praça, que têm pegado nestas tradições, nestes hábitos, em toda a nossa memória e têm trazido novamente com uma nova forma de comunicação, chegando aos públicos mais jovens e conseguindo trazer toda essa informação que faz parte das nossas raízes e é aquilo que, de facto, nos move e que nos torna também parte de toda esta comunidade. Portanto, essa forma de viver o património é aquela que deve ser procurada, e aqui todos os agentes que estão ligados ao turismo, que estão ligados à movimentação, principalmente de pessoas, quer na visitação, na fruição, são muito importantes para dar relevo, para dar mostra à forma como se pode viver o nosso património. Portanto, isto são as linhas fundamentais de intervenção do Centro de Investigação e tem tudo a ver com o que está aqui hoje, ou o que irá ser hoje, com certeza, discutido nesta reunião, que tão a propósito vem e que tão cara é para nós e com certeza para tomar, como a senhora vereadora já teve a oportunidade de referir. Portanto, espero que saiam também daqui novas estratégias para vivermos o nosso património, para vivermos o nosso folclore, as nossas artes tradicionais, contemporaneizá-las, enfim, trazer para o dia-a-dia a sua utilização, a sua fruição. Portanto, espero
efetivamente, que este fórum decorra da melhor forma, que tenham atenção, efetivamente, a estas linhas que são tão importantes para nós, são tão importantes para nós atrairmos e retermos as pessoas nos nossos territórios, que têm uma excelente qualidade de vida, e parece-me que a componente do turismo, e neste caso o turismo regional, é absolutamente fundamental nesta estratégia. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado pelo convite que foi formulado ao Instituto Politécnico de Tomar. É com todo o gosto que colaboramos com esta iniciativa, e bem-ajam a todos e boa sessão ou boas sessões de trabalho. Pedro Machado, o presidente do Turismo Centro de Portugal, considerou depois que esta realização é uma oportunidade para o país para Tomar e para o Médio Tejo debaterem as grandes questões do turismo interno. Este é o 8º Fórum. Este Fórum foi desenhado na sua primeira edição em Viseu e, à época, para tornar cada vez mais presente numa agenda nacional a importância do mercado interno, a importância do mercado doméstico. Muito em particular no contributo que os territórios associados àquilo que é a oferta de Portugal representam em matéria de ativo, seja nos ativos mais qualificados, normalmente chamamos produtos, seja da operação, mas também enquanto ferramenta importante para um instrumento poderoso para combater a saturação de alguns dos nossos lugares mais massificados, que hoje, felizmente, não existem. Aliás, a discussão sobre o overtourism e a massificação do turismo em Portugal era uma ficção, apesar de algumas concentrações, e felizmente que hoje todos desejamos esta franca recuperação. Mas dizia-vos que o 8º Fórum faz justo àquilo que foi a filosofia e a evolução desde a sua primeira edição, e por isso continuamos absolutamente cientes e crentes que os destinos regionais não só reforçam a marca Portugal, como ajudam a diversificar e a posicionar a marca Portugal interpares, nomeadamente nos mercados onde somos particularmente competitivos. O 8º Fórum começou com o B2B. Era um desafio que o Turismo de Portugal nos tinha colocado, que a venda, a operação estivesse presente nas edições do B Portugal. Ontem ocorreu, entre as 16 e as 19h30, 50 operadores em sala. Foi uma extraordinária experiência e o testemunho, alguns estão aqui, tive a oportunidade de falar com vários. O testemunho que me foi dado no final daquele B2B foi que tinha valido a pena não só pela parte do encontro em si, mas também por aquilo que foi possível traduzir, em alguns casos até. Lembro-me, Paulo Juto Tascá, da Aisan e outros, que me diziam: nós nem tínhamos bem presente, não tínhamos a noção, de facto, dos ativos que temos aqui para podermos reforçar a nossa posição na componente da operação. E, portanto, foi assim que começou o nosso B Portugal. Hoje e amanhã teremos muitos painéis, não vou obviamente citá-los aqui, agradeço a todos os oradores, aos nacionais e aos internacionais. Marta Poggi, muito obrigado por ter vindo, finalmente, fisicamente, tem estado connosco virtual, desta vez está presencialmente connosco e, portanto, conseguimos, de facto, juntar aquilo que nos parecem ser um conjunto generalizado de grandes e bons especialistas, também tendo presente não só os temas da agenda da atualidade, mas muito em particular aqueles que resultam, como é o caso do capital humano, ou como é o caso neste momento das dificuldades, das contingências e dos constrangimentos que estamos a ter na operação turística. Mas este fórum tem essencialmente 3 grandes eixos que dominam a nossa discussão. O primeiro, como não podia deixar de ser, tem a ver com restaurarmos a confiança e restaurar o crescimento. Esse é para nós absolutamente crítico. E o que está a acontecer nos dados fevereiro de 2022, abril de 2022, o Centro registra cumulativamente mais 5.000 dormidas em fevereiro de 22 comparativamente com fevereiro de 2019 e abril registramos mais 15.000 dormidas comparativamente com o abril de 2019. Significa que o processo de recuperação, de crescimento da confiança dos consumidores, a começar pelo mercado nacional, pelo mercado interno. Abril de 2022, comparativamente com abril de 2019, temos cerca de mais 50.000 dormidas só do mercado interno, o que fez não só reforçar a nossa convicção da importância que tem o mercado interno ao longo do ano económico, porque nos permite almofadar e nos permite mitigar ainda problemas estruturantes, como é o caso da sazonalidade, e por isso permite-nos de alguma forma compensar esses picos,
mas é simultaneamente também uma oportunidade para os novos territórios. Hoje percebemos que territórios da chamada baixa densidade do interior, cuja percepção só por si não era uma percepção particularmente tão forte, tão positiva como os nossos destinos mais maduros, percebemos hoje que os portugueses já encontraram, sobretudo nestes territórios, novas experiências e, muito em particular, novas motivações. E isso é particularmente relevante, porque vai ao encontro também de um dos grandes objetivos do Ver Portugal, que é o eixo, obviamente, da chamada coesão territorial. O combate das assimetrias, que é uma discussão que todos nós conhecemos, a capacidade de podermos gerar oportunidades entre territórios da Baixa e do litoral, percebermos que ainda hoje na região centro o produto per capita, por exemplo, de um habitante do Fundão ou de Penamacor é cerca de metade do produto per capita de um cidadão que vive no nosso litoral, em Coimbra, em Tomar ou em Aveiro, ou em Leiria. Portanto, há ainda hoje fortíssimos constrangimentos que precisamos de continuar a trabalhar para poder, e o turismo, não sendo o único, é, de facto, uma indústria extraordinariamente importante para a promoção dessa coesão. Talvez por isso tenhamos logo a presidir ao nosso jantar a Sra. Ministra da Coesão Territorial, como sinal evidente de que não só reconhece no turismo, no setor, não apenas nós, o centro, o setor, a indústria do turismo, como este instrumento poderoso para a reabilitação dos territórios, para o crescimento e para o desenvolvimento, mas também, naturalmente, também para o facto de podermos criar condições de combater essas assimetrias e tornar os nossos destinos ainda mais simétricos. E depois, como não podia deixar de ser, e o Congresso vai tratar, como não podia deixar de ser, tratarmos, no fundo, da mitigação da nova agenda, seja das alterações climáticas, seja da sustentabilidade, seja a sustentabilidade económica, seja a social, seja a cultural, sempre numa lógica de que, no conjunto e no final deste triângulo da sustentabilidade, haja também felicidade para as nossas comunidades. A ideia de que o turismo não só induz a felicidade, mas é particularmente importante para as comunidades que o recebem e que encontram neste setor, que encontram nesta indústria também um ativo forte. Eu costumo dizer que o turismo é provavelmente a atividade mais democrática que existe do ponto de vista económico em Portugal. Nós exportamos em qualquer um dos nossos recantos, dos nossos territórios. Seja no sítio mais urbano, seja no monumento de património mundial, como é exemplo o Convento de Cristo em Tomar, seja aqui na barragem da Castelo de Bode, seja em qualquer um dos pontos. E, portanto, esta ideia destes três eixos está muito presente no nosso Ver Portugal. Tinha depois, que não vou, obviamente, relatar, devido ao adiantado da hora, e porque não sou orador, sou apenas participante nesta sessão de abertura, um conjunto de pontos que não posso deixar de referenciar, sendo certo que vou sumariar apenas em 2 ou 3. O primeiro tem muito a ver com a ambição que temos para o setor, para o território, em particular para a marca Portugal e para as marcas regionais. As entidades regionais, as agências regionais de promoção turística, sempre em convergência com a política pública, nomeadamente com aquilo que emana do turismo de Portugal, têm feito, do nosso ponto de vista, um trabalho notável na consolidação do crescimento. E são, talvez, posso dizê-lo aqui, sem correr grandes riscos, um dos setores, se não o setor, mais bem regionalizado nas últimas décadas. Não só porque na eleição dos seus órgãos estão presentes os decisores locais, estão os municípios, estão os empresários, estão os operadores, está toda a cadeia associada àquilo que é a definição da política para o seu território, e esses decisores que têm a oportunidade de eleger os seus representantes são também eles parte ativa na definição quer dos programas, quer dos planos de ação em cada ano económico. E por isso deixar este exemplo de que, de facto, o contributo que procuramos dar nestas décadas é um contributo muito forte para esta consolidação e para um processo de regionalização que o país pode vir a abraçar e para o qual nós temos feito escola ao longo dos últimos anos. As regiões de turismo foram criadas num governo da doutora Lourdes Pinta Silva. Vejam há quantas décadas. E tem-se mostrado não só atual, mas tem-se mostrado contemporâneo, tem-se mostrado capaz de perceber, de receber e de implementar aquilo que são os desafios que as várias agendas nos estão a colocar. Uma segunda dimensão tem a ver com a componente de termos cada vez mais voz ativa numa parte essencial para o desenvolvimento do país, que é o investimento público. Sejam os PRRs, sejam os planos e os programas comunitários, whatever, aquilo que está de facto em cima de nós temos cada vez mais
o dever de participar nesta discussão da forma como o investimento público é absolutamente estruturante e importante para o desenvolvimento dos territórios. Desde logo, questões como a mobilidade, não vou entrar no aeroporto, sei que é matéria para o nosso Presidente da Confederação, porque somos muito convergentes no geral, podemos ter algumas componentes de pró-convergência do ponto de vista regional, mas dizia-vos que não é apenas a mobilidade aérea, e sabemos que é um assunto importante que o país está a tratar, mas para nós é absolutamente crítico a ferrovia, por exemplo. Portugal é um país demasiado pequeno, mas é simultaneamente um case que pode significar um posicionamento internacional absolutamente diferenciador se apostar na sua mobilidade suave e se, por exemplo, a ferrovia, que nos permite diminuir substantivamente a emissão daquilo que é a pegada carbónica através daqueles que conhecemos hoje, aviões ainda movidos por combustíveis fósseis, de nos poder ajudar a Portugal, que sendo um país tão pequeno, através desta mobilidade de uma Península Ibérica cada vez mais em convergência e em cooperação, muitos dos investimentos públicos que devem e podem ser feitos, podem de facto contar este contributo para que Portugal se reposicione, quer do ponto de vista da gestão interna, mas quer do ponto de vista até da imagem internacional. Somos de facto um dos melhores destinos turísticos do mundo, temos condições para o continuar a ser, temos tudo aquilo que os estrangeiros e quem vem de fora nos vem reforçar e dizer que somos particularmente muito bons nas coisas que fazemos, a começar pela hospitalidade, e por isso precisamos também ter aqui um conjunto de preocupações associadas àquilo que é a dimensão do investimento público, quando o país está, de facto, na condição de poder ter investimentos muito fortes. E não vou amassar-vos com as questões da agenda de contexto. A questão da inflação, a mão de obra, teremos, capital humano, um painel específico para essa matéria. Aliás, temos um painel só de senhoras. Isto é tão paritário, este Congresso, este Ver Portugal, que se há um ou outro painel que só tem homens, há um painel que só tem senhoras. Eu estou absolutamente convicto que vai dar um extraordinário contributo, não só para a questão da paridade, mas para a questão do capital humano e para tudo aquilo que faz hoje e que restringe, de alguma forma, a nossa competitividade. É este o espírito do Ver Portugal, é este o espírito que traçámos ao longo destes últimos anos e que hoje, por força das circunstâncias e de uma agenda que assenta em duas das principais premissas para quem viaja, saúde e segurança, vai decorrer, de facto, o nosso 8º Ver Portugal. Seguiu-se-lhe o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, lembrou também que a retoma turística do país é exemplar nos últimos meses e resulta do trabalho desenvolvido por todo o setor. Em primeiro lugar, dizer-vos da importância do Ver Portugal. Obviamente é essencial discutirmos os desafios do futuro e hoje vamos discutir muito isso, mas é ainda mais importante fazer uma homenagem àquelas e àqueles que durante estes últimos 2 anos tanto apoiaram o turismo nacional. As portuguesas e os portugueses que escolheram o nosso destino para passar férias, fins de semana, pequenas viagens, grandes viagens, descobriram o nosso território como nunca antes tinham feito, merecem claramente o nosso agradecimento, a nossa homenagem, mas principalmente uma discussão sólida e estruturada de como é que conseguimos manter esta fidelização, ou como é que conseguimos fidelizá-los para o futuro. Tenho a certeza que vamos ter ótimas conclusões. Tenho 3 breves mensagens relativamente à situação atual e àquilo que vivemos e o que temos para viver no futuro. A primeira é de que esta retoma que estamos a viver e a sentir não é, ao contrário do que muitos dizem ou podem pensar, fruto da sorte ou do azar, e há quem ache que é fruto do azar também, é obviamente fruto do trabalho de todas e de todos, e falo do setor público e setor privado, ao longo destes 2 anos. A aposta em formação, em requalificação do destino, em comunicação com o nosso cliente foi exemplar. E isso não sou eu que o digo, são os turistas que hoje nos procuram e a velocidade com que recuperamos é claramente exemplo disso. É internacionalmente que reconhecem Portugal e as regiões de Portugal como um case study de recuperação e de retoma.
E esta é a primeira mensagem. Esta retoma não é claramente fruto da fortuna ou do azar e não tem rigorosamente nada a ver com mais nada senão com o nosso trabalho. A segunda é muito mais simples. O turismo não é um dado adquirido. O turismo tem desafios, o turismo pode existir hoje e acabar amanhã, e nós já vimos isso acontecer em março de 2020, e é preciso que seja acarinhado, é preciso que seja reconhecido. E o Pedro falou da estrutura que hoje existe, a governança do turismo é sólida, é comunicante do ponto de vista público e privado, mas é, acima de tudo, focada nos objetivos e nos resultados. E esta é a minha segunda mensagem. A terceira é ainda mais simples. O turismo tem de mudar. Se queremos um planeta melhor, se queremos uma sociedade melhor, o turismo tem de mudar. Estamos a dar passos importantes nessa mudança, estamos a liderar essa mudança, Portugal está a liderar essa mudança, e é uma mudança para o positivo. Eu acredito que é para o positivo. E acredito também, enquanto Presidente do Turismo de Portugal, e acho que isso é aquilo que me dá mais confiança para a nossa retoma e para o futuro do destino de Portugal, é de que temos um setor estruturalmente forte. E isso sim é a maior prova de confiança que podíamos ter. Portanto, temos de mudar, mas estamos muito bem preparados para essa mudança. Francisco Calheiros encerrou o conjunto das intervenções. O Presidente da Confederação de Turismo Português defendeu a necessidade de um debate aprofundado das novas tendências dos turistas e dos produtos turísticos ao nível do mercado interno. Estamos hoje aqui em Tomar, é um bom exemplo de como o turismo em Portugal tem de ser descentralizado dos seus tradicionais destinos e que temos de apostar no turismo interno. Todos sabemos que enfrentamos hoje novos desafios a que o turismo se tem de adaptar: pandemia, guerra, instabilidade económica, um mundo cada vez mais digital e alterações climáticas fazem também parte atualmente de um novo mundo que está a alterar aquilo que os turistas querem em termos de viagens e estadias. Por isso é tão importante debatermos as novas tendências dos comportamentos dos turistas, assim como a necessidade de novos produtos turísticos que respondam às novas necessidades não só de quem nos visita, mas também dos portugueses que viajam dentro do nosso país. O turismo interno está, sem dúvida, em crescimento. Nestes anos de pandemia, o mercado nacional revelou-se uma vez mais essencial para o turismo português. Os dados relativos à última Páscoa e as perspectivas para o verão deste ano confirmam que há mais portugueses a optar por fazer férias no país, escolhendo não só os destinos tradicionais, mas querendo também conhecer outras regiões, cidades e locais que não eram tradicionalmente considerados destinos turísticos. Mas a realidade mudou, como nos acabou de dizer o Dr. Luís Araújo. Devido à pandemia, os portugueses, por maior segurança, optaram por viajar mais cá dentro e muitos confirmaram a grande diversidade que Portugal tem para oferecer. É para esta nova tendência que temos de olhar, pelo que devemos reforçar a estratégia de criação de novos produtos turísticos em todas as regiões do país, até mesmo criar novos produtos que se dirijam a nicho de mercado, mas nunca esquecendo os produtos de turismo tradicionais em Portugal, que continuam, logicamente, a ter uma elevada procura. O comportamento e as expectativas das pessoas mudaram com a pandemia e, por isso, mudou também a forma como viajam e o turismo que querem, pelo que todos os intervenientes da atividade turística devem conhecer as novas tendências para antecipar respostas e corresponder às necessidades do novo turista. E este novo perfil de turista tem outra característica bem vincada, como a sustentabilidade e as novas tecnologias. Nos dias de hoje, para captar turistas, é fundamental cumprir critérios de sustentabilidade. O viajante atual, especialmente a geração mais jovem, prefere gastar dinheiro em produtos e experiências amigas do ambiente. De acordo com dados mais recentes de vários estudos, mais de 70% dos consumidores até estão dispostos a pagar mais pelo turismo sustentável. E esta é também uma realidade que o turismo interno deve ter em conta. Mas há mais uma importante mudança a que temos de estar atentos. As novas tendências tecnológicas já começaram a moldar o turismo e a digitalização no setor das viagens é já uma realidade e uma necessidade. A automatização e a digitalização da atividade turística são áreas-chave e deverão ser um investimento fundamental porque a pandemia fez acelerar a transição tecnológica da indústria das viagens devido à necessidade de responder ao que os clientes começaram a procurar,
mais experiências personalizadas e digitalizadas. Veja-se como a escolha de uma viagem é feita hoje em dia na internet. Por outro lado, hoje a partilha das viagens nas redes sociais é algo já comum, pelo que uma boa ou má experiência podem agora mais do que nunca ser expostas através das redes sociais. A digitalização está a fazer mudar o turismo tradicional tal como o conhecemos, por isso os profissionais do turismo têm de seguir as tendências tecnológicas para se manterem competitivos. Todas estas novas tendências a que o turismo se tem de adaptar têm de ser seguidas quer no âmbito do turismo interno, quer quando falamos na captação de turismo estrangeiros. Porque o turista, seja português, seja de outra nacionalidade, tem atualmente, em geral, as mesmas expectativas que quer ver cumpridas quando escolhe um destino para viajar. Mas para que o turismo interno cresça de forma sustentável, é também necessário que se olhe para a promoção de forma estratégica, quer em relação a promover cada região, como a promover o país num todo lá fora. Por outro lado, há que continuar a trabalhar na melhoria do funcionamento e da articulação entre todas as entidades e as tutelas que interagem com o turismo. Minhas senhoras e meus senhores, estamos à porta de mais um verão. Eu estou otimista que a época alta de 2022 vai confirmar que este ano o turismo irá superar os números de 2019. Segundo os últimos dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, a recuperação das viagens aéreas é já uma realidade e os últimos dados do INE confirmam a tendência. Em abril, o mês em que se celebrou a Páscoa, a atividade turística ultrapassou os níveis de 2019. Isto são, sem dúvida, muito boas notícias. E sinal dos tempos. Salientar que os dados de abril continuam a confirmar a subida do turismo interno, sendo que o número de turistas portugueses a viajar em Portugal até subiu mais do que o número de estrangeiros a dormir no nosso país. Face a abril de 2019, o mercado interno cresceu 15%, mas os mercados externos caíram 4,4%. Estes dados demonstram bem a importância crescente do turismo interno e a necessidade de olhar para o turista português que faz turismo cá dentro de uma forma estratégica e consolidada. Na verdade, estes dados do INE relativos a abril são sinais positivos. E como se espera uma época de verão com ocupações hoteleiras perto dos 100%, acredito que ainda este ano conseguiremos superar os números do turismo de 2019, aquele que foi o melhor ano turístico de Portugal. Mas apesar deste otimismo, não podemos esquecer que o turismo enfrenta ainda problemas que têm de ser resolvidos o quanto antes. Um deles é a capitalização das empresas, um fator essencial para o futuro próximo. É necessário que as ajudas públicas, há tanto tempo prometidas, saiam do papel e cheguem à economia real, nomeadamente às empresas, que tão descapitalizadas ficaram desde a pandemia. Os empresários do turismo têm demonstrado uma grande resiliência e querem continuar a investir e a criar emprego, mas precisam de apoio no imediato e não apenas as ajudas que têm estado a ser acionadas a conta-gotas. E as empresas necessitam também que o Governo reveja a sua política fiscal e reduza a pesada carga de impostos. É preciso não esquecer que as empresas estão a sofrer não só com a pandemia, mas também com as consequências económicas da guerra, como o aumento da inflação ou o aumento dos preços da energia e dos combustíveis. Por outro lado, tem de se encontrar soluções para o grave problema da falta de mão de obra no turismo, que deve passar por o Governo agilizar o processo de vistos para a entrada em Portugal, porque sem dúvida que uma das soluções passa por recorrer a profissionais de outros países, por exemplo, dos PALOPs. É que está provado que não será possível satisfazer a necessidade de mão de obra recorrendo apenas a soluções internas. É urgente também resolver os problemas que afetam os serviços estrangeiros e fronteiras, para evitar que se repitam neste verão as situações lamentáveis a que assistimos no fim de semana do final de maio no aeroporto de Lisboa, com passageiros de voos internacionais de fora da Europa a terem de esperar várias e várias horas no controle dos passaportes. Definitivamente não é esta a imagem do país turístico que queremos transmitir lá fora. Queremos passar a imagem de um país cheio de diversidade, seguro em todos os sentidos, mas também tem as infraestruturas e as condições necessárias para receber um número crescente de turistas. E para que isso seja uma realidade, é urgente, conforme nos acabou de dizer o Pedro Machado, que se tome uma decisão final nesta legislatura sobre a construção do novo aeroporto da região de Lisboa. Se o mundo está a mudar, o turista também, e tem hoje novas necessidades e novas perspectivas do que é viajar. Por isso, temos todos de nos adaptar, a começar cá dentro, porque não tenhamos dúvidas que o turismo interno está em crescimento, mas também está diferente. Se nos adaptarmos à mudança, se continuarmos resilientes, se as entidades oficiais colocarem o turismo nas suas opções prioritárias e se aproveitarmos as oportunidades, ganhamos todos.
e ganha ao país. Como já dizia Winston Churchill, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. E eu sou um otimista.